Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Olá, estamos começando o 6º episódio de Forensicast, uma produção Unbox CSI. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. O nosso propósito é ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais no Brasil, para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Neste programa, continuamos apresentando gravações que nós fizemos lá no Interforensics, a principal conferência internacional da América Latina em ciências forenses, organizada pela Associação Brasileira de Ciências Forenses, que ocorreu em São Paulo de 22 a 24 de maio. Neste programa, especialmente, trazemos 2 peritos que foram entrevistados por nós lá na Interforensics. O primeiro, Henrique Tabosa, perito criminal da Polícia Científica de Pernambuco, professor do Instituto Federal de Pernambuco, doutor em ciências farmacêuticas e presidente de um clube forense. Ele costuma viajar o Brasil todo apresentando suas palestras e seus cursos. Na sequência, falamos com Nésio Volrém do Amaral, conhecido como Tininho, perito criminalístico de Minas Gerais, ex-presidente da Associação Brasileira de Criminalística. E o Kleber gostaria aqui de fazer um comentário em relação a esses 2 personagens. Realmente, a ideia nossa do Unboxing CSI, de tirar os peritos de dentro dessa caixa, dentro do Forensicast, de entrevistar vários peritos. Nesse episódio, nós fizemos questão de entrevistar talvez 2 gerações bem distintas, né? Uma geração mais antiga da perícia, que nós herdamos, né? Peritos que nem o carinhoso, que eu chamo Tininho, muito conhecido no meio por esse nome. Eu teria uma segunda geração, que nós vemos, uma geração eu e o Eduardo, que seria uma geração intermediária, e uma geração nova, que vem aí com tudo, uma geração que nem o Tabosa, os novos peritos, até que se caracterizam cada vez, os concursos são mais difíceis e os perfis dos peritos têm mudado de uma certa forma. Então o Tabosa e outros peritos, conhecidos até no meio como os peritos influenciadores, peritos influencers, o Tabosa nós conhecemos até por causa de um evento organizado pela Biodinamize em São Paulo, onde estiveram presentes vários peritos que fazem esse trabalho, que é um trabalho muito recente, de produção de mídias digitais e divulgação nesses canais de mídias sociais, como Instagram, Facebook, LinkedIn e outros. Então, esses peritos eles têm uma característica de atuarem em certas áreas e terem uma paixão por essas áreas que eles atuam, e em seus canais eles podem ser acompanhados. Então fazem um trabalho muito importante de divulgação de ciências forenses, de divulgação da perícia criminal, onde, acompanhando esses perfis, nós veremos peritos que gostam mais do local de crime, outros que atuam mais com toxicologia, balística e outros que vocês verão no canal. Inclusive um outro dos influencers que nós já até entrevistamos, que era o João Bosco. Então, nesse programa em específico, fica esse convite, conheçam o Tabosa, vão conhecer outros peritos que têm bastante produção de material digital na internet, e o nosso carinhoso e meu grande influenciador, um dos grandes influenciadores dos peritos mais antigos, que seria o nosso perito Tininho, e tantos outros que também aparecerão futuramente nos outros episódios do Forensicast e uma organização e produção Unboxing CSI. Então vamos lá, vamos ouvir em primeiro lugar o que o Henrique Tabosa tem para nos contar. Até mais! Forensicast Season 1 by Unboxing CSI. 22 de maio de 2019, Interforensics, São Paulo. Estamos recebendo aqui o perito criminal Henrique Tabosa, de Pernambuco, mestre, doutor, farmacêutico, mas também perito de local de crime e conhecido nas redes sociais porque é um dos peritos influencers do Brasil. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, eu estou muito feliz de estar aqui e ter descoberto, né, agora a possibilidade de poder escutar, que eu viajo muito escutando podcast, né, e aí a possibilidade agora com esse trabalho aqui que está juntando esses peritos aí que gostam e têm amor, né, pela área e sai, querendo ou não, inspirando outras pessoas também. Legal, vamos começar então
o que te traz aqui no Interforense, né? A tua palestra, contando um pouco para nós o que tu vai falar aqui com o pessoal da perícia do Brasil que está presente. Isso, eu trabalho em Pernambuco como perito criminal. Essa turma está com 10 anos agora, a minha turma, quando eu entrei. E antes de ser perito, eu já era professor universitário. Gostava muito dessa interação com o público, com o pessoal, com os alunos, né, de testar, fazer experimentações. E a perícia, ela traz isso, principalmente na parte de onde eu trabalho atualmente, nas cenas, que eu acabei descobrindo após ter sido aprovado no concurso durante o período da Academia de Polícia, porque a gente que trabalha formação na bancada, como farmacêutico, biomédico, biólogo, termina muitas vezes pensando que após entrar num concurso para perito criminal, ele ia se solidificar agora nas atividades laboratoriais. E nesse meu tempo foi quando eu descobri, né, que tinha a possibilidade de ir para as cenas de crime e que existem muitas coisas para se testar, avaliar, né, parâmetros que não estão totalmente definidos. E hoje, né, na Interforense, agora de 2019, a perspectiva é que eu venha falar um pouco sobre a formação de ligas e clubes forenses. Hoje está muito na moda, está muito forte essa pegada dos estudantes quererem não só aquela grade curricular padronizada que já é pré-estabelecida, ele quer alguma coisa a mais, ele quer se aprofundar, ele tem os seus desejos, os seus sonhos, e hoje eu vejo muito nessa questão das ligas, dos clubes. Eu tenho um clube forense, Clube Forense do Instituto Federal de Pernambuco, do IFPE, né? E lá nós realizamos atividades semanais relacionadas à perícia, seja desde a discussão de algum artigo, alguma coisa que saiu novo, diferente, né, até a produção dos nossos próprios experimentos. A gente ensaia, faz alguns testes, então semestralmente a gente tem algumas temáticas. E aí, a partir disso, recebi um convite para falar um pouquinho, para falar como é que está o fomento das ciências forenses agora, através dessas ligas, desses clubes, que junta essa galera que é apaixonada. Eu vejo nos cursos muita gente indo atrás, procurando. Antes, quando eu comecei com o meu canal no YouTube, ou quando eu estava na perícia, eu via muita gente já estava formada, querendo saber, olha, como é que eu faço para me tornar perito criminal, e hoje é cada vez mais cedo. Tem uma rapaziada aí jovem, às vezes 14, 15 anos, já está bem inserido na questão das redes sociais, e ela vem com tudo, perguntando, pesquisando, e isso é muito legal, porque você consegue agora ter trabalhos e perspectivas que em outros momentos você não tinha percebido ainda. É incrível o quanto dentro da perícia, quanto mais cabeças juntos pensando, mais a gente consegue ter uma resposta diferente, uma resposta mais aprimorada, mais otimizada do trabalho que o perito criminal faz. É bacana, até já aproveitando, o Eduardo sempre fala, deixar os endereços eletrônicos. O meu é perito_Kleber Muller, com C, U e 2 L's. O Tabosa. Isso, o meu é perito criminal Henrique Tabosa. Isso aí vai encontrar todas as minhas redes sociais, seja fanpage, seja no Instagram, né? Então, e no meu site também. Lá eu sempre tenho muitos materiais do meu dia a dia. Eu tenho uma perspectiva que quem está querendo, né, conhecer um pouco mais, ele quer saber, lógico, o que está na teoria, o que é mais clássico, mas ele quer saber como é que são os bastidores, ele quer ver lá como é que é, né, como é que foi lá em tal determinado local, ou alguma coisa que ele possa de alguma forma contribuir. Eu particularmente já tive até alguns auxílios através das redes sociais. Eu já peguei, por exemplo, uma impressão de uma pegada de um tênis sobre uma cadeira. Então imagina, eu tinha que agora ir para uma sapataria com a imagem daquilo, perguntando um por um, olha, você sabe que marca de tênis pode deixar essa marca aqui? Aí o vendedor, se você não vai comprar não vou não, quero só saber uma informação. Não sei não, já perde o interesse, né? Eu já estava me vendo horas e horas rodando, tentando ajudar na investigação, porque era um crime, tinha sido um dano, né, e um furto na delegacia. E eu queria contribuir, porque o papel da gente dentro da perícia é esse, né? Juntar essas peças-cabeça, essas pecinhas do quebra-cabeça. E aí eu coloquei simplesmente no meu stories. Disse, galera, alguém poderia me ajudar com isso? Eu estou com essa empregada aqui e eu queria saber se alguém poderia me ajudar. E aí... botou a sociedade para ajudar a resolver o crime. Botou a sociedade. E engraçado é que a galera começou, olha, isso aí eu acho que é uma Adidas. Aí, manda uma foto aí para eu ver. Então quando eu olhava, não tinha nada a ver. Eu disse, olha, isso aí não tem nada a ver. Aí, beleza. Aí o outro começou a mandar uma coisa, mandou outra.
no final do percurso que eu estava fazendo da cena onde eu fui, que era uma cidade a cerca de 1 hora de distância do meu polo, de onde eu respondia, até chegar na base, no Instituto Criminalística, eu já tinha a resposta dos 4 modelos da mesma marca que tinha aquele mesmo solado do sapato. O desenho do desenho do solado. O desenho do solado, da pegada. E eu achei isso uma coisa fantástica, achei muito interessante. Né? Então eu já tenho tem outras situações engraçadas, bacana. Né? Teve um que eu tinha encontrado numa agência bancária, um dos caixas eletrônicos não tinha sido detonado. A carga explosiva ficou lá e falhou porque explodiu somente um dos caixas e o outro interrompeu. Né? Então eu precisava ter informações sobre os artefatos pirotécnicos que estavam sendo utilizados, a massa de emulsão, que popularmente, para quem estiver escutando toda a área, a dinamite, ela estava com a espoleta, que a gente chama de escorvado, e eu tinha que descrever aquilo ali. Estorvado, traduz estorvado. Isso, ela estava preparada para detonação. Muita gente pensa que aquela dinamite, aquela banana de emulsão, ela já está ali, se tocou no fósforo acesa, ela vai explodir, mas não é assim, ela precisa de uma energia a mais, para poder conseguir detonar. Uma carga detonante. Uma carga detonante, muito bem. Então, eu estava esquecido de alguns termos, e eu peguei e tinha colocado, olha, encontrei isso aqui e vou procurar aqui nos meus livros a descrição e nos meus laudos anteriores. E nesse meio do caminho, um cara fez uma descrição de todo o artefato pirotécnico detalhado, e eu fiquei até desconfiado sem saber se essa pessoa tinha referência ou não. Quando eu olhei o perfil do cara, ele era do BOP de Minas Gerais. Especialista naquilo. Vê que coisa, né? O cara me seguia nas redes sociais, viu aqueles stories, quis contribuir, me ajudou bastante. No stories do Insta. No stories do Instagram, né? Então, veja como as redes sociais, elas estão auxiliando e estão conectadas, né? Então, todas elas estão relacionadas, e isso está dentro, querendo ou não, também na base da educação, né? E aí a gente tem esse jogo com esses alunos, essa galera que está tentando se mobilizar, né? E tem um apelo interessante, a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, ela faz uma estimativa de um perito para cada 5 mil habitantes, e a gente tem, por exemplo, em Pernambuco, são os dados que eu tenho, são um perito para cada 46 mil habitantes. Então, se de repente a gente conseguir ter um trabalho mais incorporado, mais sério por parte dos governantes, a gente vai ter uma demanda muito grande ainda de novos profissionais para trabalharem com perito criminal, seja em qual área for. E só para dizer que é bem o espírito unboxing CSI, né? É tirar a perícia de dentro da academia, tirar a perícia de dentro das repartições e levar para que as pessoas possam entender exatamente o que a gente está fazendo. Entender e colaborar, que é uma coisa que a gente fala muito na perícia, que é muito importante, e esses canais são muito importantes, né, Tabosa? Da preservação da cena, o quanto isso é importante para nós, a sociedade entender isso quando acontece no crime, essa coisa de não mexer na cena, que às vezes os próprios policiais eles não são preparados às vezes para aquela preservação da prova. Mas vamos falar uma outra coisa também, estão vendo aqui uma obra do Tabosa aqui, já ganhei até uma dedicatória carinhosa aqui, dedico essa obra a esse cara que tem amor pela perícia, o Kleber, continue com essa vibe alto astral sempre, um abraço ao autor. Alto astral e vibe tem você, né, Tabosa? Então, esse livro bacana aí, o Machante Suicida, fala para nós um pouquinho sobre a obra, o objetivo da obra. Isso, a gente vai observar que dentro do segmento das pessoas que gostam da perícia criminal, a gente vai ter várias divisões. Então eu consigo enxergar aquelas pessoas que gostam um pouco de conhecer, né, saber um pouco mais, daqueles que são super fãs. Essa obra, cara, ela saiu de uma campanha online, no Catarse. Eu fiz uma campanha, eu escrevi esse livro, né? Boa parte desse livro eu escrevi fazendo as minhas viagens, para fazer um curso. Então eu ia com minha equipe, a gente estava indo, e nesse intervalo eu dirigia, eu estava lá digitando e tal, fiz um esboço o que era, e o que eu entendi nesse momento, quando eu comecei a escrever os livros, é que uma parte desse meu público dizia assim, Tabosa, me diz um livro para eu ler na área da perícia. Então, esses livros que eu tinha como referência para indicar, muitas vezes ficava uma leitura muito rebuscada, muito técnica. Inclusive está o nome da galera que contribuiu, está aqui, ó. Então, é um livro de colaboração em que os participantes
estão dentro dele. Então essa aqui é a galera. Rapaz, Para quem está ouvindo o podcast, então tem aí 2 páginas do livro com o nome de todas as pessoas Aline, a Ana, que contribuíram para a obra. Anderson, Isso, então aí. a pegada dessa obra é que as pessoas contribuíssem, né? Então com alguns valores elas teriam recompensas, e essas recompensas iriam desde colocar o nome no livro, né, a receber em casa, receber outras coisas que eu tenho, como camisas, pulseiras, cartões de crachá. São coisas, são brindes personalizados que se tem que eu tenho sobre a perícia criminal, que eu trabalho, né, com eles. Então a ideia foi interagir com esse público, e foi muito legal porque eu não sabia exatamente como seria a resposta, o retorno que eu teria, mas foi um retorno positivo. Eu acho que mais de 20 estados contribuíram, tiveram pessoas que contribuíram com a produção desse livro, né? Ele é um livro iniciante, é um livro de ficção que tem umas pegadas técnicas. Então você vai conseguir ler uma história de uma dupla, né? Um perito e um assistente dele, que ele começa a trabalhar na perspectiva de um crime comum, mais simples, e começa a ter uma desenvoltura, né? Inclusive botando até a vida do próprio perito em risco. E isso partiu de casos reais que eu tive, eu fui montando para que ele pudesse ficar didático, assim como eu faço nos meus cursos de extensão. Então eu tento trazer de forma mais simples para que eles possam compreender. Quando eu estou dando aula numa pós-graduação, logicamente eu tenho um dia maior, né? Eu tenho um tempo maior, eu tenho um público já mais otimizado, especializado, eu consigo agora aprofundar bastante nesses conteúdos. Mas agora eu vou ter para um público que está iniciando, começando a fazer uma leitura, esse livro que eu estou estreando, né? Eu estou agora lançando aqui no Interforense também. Que legal isso. E agora tu falou dos teus cursos, né? Então, quiser fazer uma divulgação aí, como o pessoal fica sabendo sobre a tua agenda, pode aproveitar o espaço. Tá, então eu vou aproveitar um pouco o espaço. Nas minhas redes sociais, no meu site, eu faço cursos distribuídos pelo Brasil, né? Já fui para vários estados, e o diferente que eu tento fazer no meu curso é esse diálogo franco com os estudantes, trazendo meus casos, trazendo discussões sobre isso, fazendo simulações dentro de um ambiente como um auditório, e principalmente fazendo situações simuladas de cenas reais. Então são 4 cursos com que eu trabalho. Então um deles, cada desses cursos trabalha com um pedacinho da perícia que vai se complementando, porque começou com um, mas tinha vários conteúdos que não cabiam naquele outro, então teve um outro, então eu tenho cursos que falam sobre luminol, cursos que falam sobre análise de manchas de sangue, cursos que falam sobre entomologia e antropologia forense, e um curso que eu falo sobre balística forense. Então são conteúdos que os estudantes vão poder botar a mão na massa, e assim, tem muitas pessoas que viajam, inclusive, de um estado para o outro, na perspectiva de realizar, participar também, ver um pouquinho como é que é o dia a dia da perícia criminal, que aí é bem a vibe aqui do podcast de vocês. E aí, a história? Vamos ver a história do Tabosa lá? Até assim, na verdade, achava que a gente podia aproveitar o momento porque o Tabosa colocasse a questão da visão dele sobre perícia criminal, né? Porque nós estamos um pouquinho em cima do tempo do nosso podcast hoje. Tá, então a perícia criminal eu vejo hoje como algo bem apaixonante, né? As pessoas procuram saber, querem saber o que é que está acontecendo, como é que aconteceu, por que aconteceu, e eu acredito que enquanto perito criminal a gente vai ter uma boa perspectiva aí para o desenvolvimento de novas tecnologias. Aqui a própria Feira, né, mostra sobre isso. Então eu acredito que para todas as áreas, tem muitas áreas que pensam que não pode se tornar perito criminal, mas com certeza podem sim se transformar, contribuir de forma significativa dentro da perícia criminal. Até porque, né, Kleber, posteriormente nós podemos combinar com o Henrique Tabosa aqui, uma conversa talvez por Skype, e fazer um programa mais longo, e também tem o canal dele no YouTube, podemos fazer toda essa interação, né, que é muito importante na internet hoje em dia. Não, a gente vê até essa importância, a gente tem notado esse efeito agora até para nós, vou dizer porque nós já somos uns períodos talvez um pouco mais antigos, né? Eduardo, estamos 20 e poucos anos de perícia, fui diretor, Eduardo foi diretor, e a gente acabou se conhecendo pelas mídias sociais, apesar de se ver, a gente viu pelas mídias sociais,
pela importância que nós temos visto das pessoas terem esse acesso mais. Eu vejo para pessoas muitas vezes muito próximas a mim, essa curiosidade que elas têm em relação ao que é o perito, como é que a gente age, o que a gente faz. Então acho que esse canal que nós temos, conhecer esses peritos, né, que são, nós chamamos hoje de peritos influencers, que eles influenciam as pessoas, e de uma certa forma a gente auxilia até em termos dos caminhos, como é que tu tem acesso, o que a gente faz. Então foi um prazer conversar contigo, Tabosa, e eu passo pro Eduardo aí pra gente tão perto desse ano. Não, quero agradecer, né, por ter dado esse espaço aqui, essa oportunidade de conversar com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Kevin. Foi show de bola essa participação aqui com vocês. Com certeza estou aqui para a gente discutir mais sobre isso, sobre a perícia criminal e ver aí a vibe positiva que vocês têm. Valeu. Aê, show de bola. Forensic Cash Season 1 by Unboxing CSI. Bem, Kleber, eu acho que foi muito bacana essa conversa aí com Henrique Tabosa, né? Inclusive mostrando como as mídias sociais podem ajudar a resolver crimes. Realmente, essa história que o Tabosa contou é fantástica. E nós temos visto outras experiências, né, da integração da comunidade com a resolução dos crimes. Às vezes até uma foto que manda na internet, essa integração que tem com a polícia, que as pessoas continuem acreditando na polícia, colaborando com a perícia, ou seja, uma grande oportunidade que nós vemos e a importância que tem da visibilização da perícia utilizando mídias sociais, que o Tabosa faz com uma excelência fantástica. Vamos aproveitar então e dizer as nossas mídias sociais, né, principalmente do Instagram. Eu sou o perito.eduardo. E eu sou o perito_Kleber Muller, com C, M-U-2-L-Z-R, perito_Kleber Muller. Bem, vamos falar então agora do nosso próximo entrevistado, né, que nós já anunciamos antes, mas agora de uma forma com maiores detalhes, né? Nós estamos falando aqui de Nélcio Volrem do Amaral, conhecido como Tininho. Ele é perito criminalístico de Minas Gerais, foi ex-presidente da Associação Brasileira de Criminalística. Ele foi eleito em Salvador em novembro de 1991, no 11º Congresso Nacional de Criminalística. E ele teve como missão ali continuar a luta pela autonomia da perícia, uma luta hoje ainda muito em voga, né? Inclusive agora o último caso que nós temos é a PEC 76 de 2019, sendo liderada pelo senador Anastasia de Minas Gerais, né, buscando então estabelecer a autonomia agora da chamada polícia científica. O Tininho, ele recebeu, vamos dizer, o bastão da ABC do saudoso Gerardo Luiz Paixão, né, perito criminal da Bahia, e depois do seu mandato, ao final, ele entrega a condução da ABC para o Alberi Espíndola, um dos nossos futuros entrevistados aqui. Talvez no próximo programa será o nosso entrevistado. Então é um momento histórico da perícia, né, no qual o Tininho se insere dentro da Academia Brasileira de Criminalística, e eu acho que a própria entrevista vai demonstrar muito disso, né, Kleber? O que eu acho importante nesse episódio em específico é sobre os peritos. Eles têm, nós temos abordado isso aqui no canal, eles têm toda essa sua atividade científica da resolução dos crimes, mas também nós mostramos um pouco dessa vida pessoal dos peritos. E nesse caso em específico, esse empenho a mais que faz com que a paixão pela perícia criminal, pelas ciências forenses, que os peritos vão além de suas atividades. No caso do Tabosa e outros, que nós temos visto nas mídias sociais, como os peritos influencers de produção de material digital, como eu, Eduardo e tantos outros que nós já referimos, mas também esse nosso próximo entrevistado, que é o nosso querido Tininho, que é uma atividade que os peritos exercem, principalmente os peritos já com uma certa experiência na casa, de representar as categorias da perícia criminal. Então isso, os peritos, até para que se conheça, eles são eleitos pelas categorias para representar a categoria nacionalmente, em todas essas coisas que envolvem
a qualidade da perícia criminal, a carência de pessoal, a busca de melhores condições de trabalho, ou seja, é uma batalha em glória, e acho que um dos nossos grandes guerreiros da perícia criminal, da criminalística, em meio a tantos outros, é o nosso próximo entrevistado, meu querido amigo, meu grande influenciador, o perito Tininho, de Minas Gerais, até que é o perito do estado, onde está da onde surgiu a iniciativa desse projeto, né, Eduardo? Da PEC. Da PEC atual. E então vamos acompanhar a entrevista, que foi uma entrevista muito emocionada e muito emocional. Até mais. Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI. – 23 de maio de 2019, Interforenses, São Paulo. Nós estamos aqui recebendo Nésio Volheim do Amaral, conhecido por toda a criminalística brasileira como Tininho, alguém que é parte da nossa história, porque, entre outras coisas, é ex-presidente da nossa ABC, e como todo ex-presidente se torna um conselheiro nato, na verdade ele será presidente sempre entre nós. E aí é uma oportunidade para a gente conhecer um pouco mais da vida dele e do que ele fez pela criminalística. Ele disse que não se lembra muito das datas, mas o mais importante não é lembrar as datas, mas é lembrar dos fatos e daquilo que tu trouxeste ao longo da tua carreira para o nosso trabalho. Mas primeiro tu é um perito criminal de Minas Gerais, né? Minas Gerais. Sou perito criminal do estado de Minas Gerais, classe especial, e a minha vida na perícia em Minas começou na superintendência como auxiliar de necrópsia. Eu fui nomeado em agosto de 68 e depois, por um curso de acesso, eu cheguei a perito em 11 de janeiro de 1971. E dali fomos caminhando dentro da criminalística, adorando fazer o serviço, até que, quando chega no ano de 1983, lançaram minha candidatura a presidente da nossa Associação de Criminalística do Estado de Minas Gerais. Pois bem, fui eleito e, graças aos colegas e tudo mais, fiquei dirigindo aquela entidade por 10 anos. E nesse inteirinho também, convidado por outros colegas, assumi a Associação Brasileira de Criminalística em 1991, deixando aí em 1993. Não sei se agradei meus companheiros, mas tenho certeza que fiz grandes amizades. Como perito também não sei se fui um grande perito, mas dediquei a minha vida inteira a crime contra a pessoa. Mais de 30 anos trabalhando em plantão. De maneiras que não sei se eu mereço essa entrevista, ainda mais sendo entrevistado por um Kleber, né? Por um Dudu, me desculpe o apelido, né? Porque a gente fica inclusive envaidecido chegar um momento desse com 76 anos de idade, né? E ser reconhecido pelos colegas de corpo. Primeiro que é reconhecido por todos como um mestre, né, na nossa atividade, pela participação permanente, né? Eu, por exemplo, participo de congressos da área da criminalística desde 99, o Kleber até um pouco antes, né? E o Tininho sempre esteve presente, ou seja, alguém sempre preocupado com a questão classista nossa. E aí é importante colocar como é que está enxergando hoje a nossa posição hoje de perícia, da perícia criminal, da perícia oficial, da polícia técnica, né? Farei um retrospecto. Primeiro, oficialmente, inclusive pelo nosso escudinho, está lá, a criminalística fundada em 22 de setembro de 1977, em Brasília, 77. Onde, inclusive, eu não pude comparecer porque estava de plantão em Minas Gerais. Agora, de 79 até hoje, não perdi um congresso, nem da criminalística e nem de outros correlatos junto à criminalística. 32 não perdi nenhum congresso desse, participei de todos, inclusive sendo eleito e presidente dela e hoje presidente. Agora, veja você, em 1988, Minas Gerais, o perito criminal ainda era de nível secundário. Então nós fomos à Assembleia Legislativa lutar para o nosso nível superior. Não tinha um deputado que sabia perfeito que seria um perito criminal. Conhecia método legista e não sabia. Tivemos que fazer uma reunião com eles e explicar. E daí na luta daquela, graças a Deus, conseguimos colocar o nosso nível superior, que foi regulamentado em 1991. Agora, 91 que começou o nível superior exigido oficialmente em concurso. Né?
E daí, veja você que agora os outros estados já eram. Agora, veja que a própria ciência, porque nós somos, né, interdisciplinares. Né? Se descobrir alguma coisa na agronomia, isso futuramente pode vir a nos ajudar a solucionar um fato criminoso. Qualquer área da ciência. Qualquer área da ciência, né? Está na nossa definição, inclusive de um gaúcho, professor Heraldo Rabelo. Gaúcho, nosso mestre. Isso, nosso mestre, muito mestre. Mestre de todos. Mestre de todos. Então, com essa evolução, nós fomos paulatinamente evoluindo também. E outra coisa que eu saliento, se não fossem as entidades de classe, nós estaríamos ainda na Idade da Pedra. Os estados e a federação fizeram por nós através da atuação direta das entidades de classe, que é a criminalística nacional, estadual, deve às entidades de classe. Ao Estado, claro, mas se não fosse a provocação nossa, dessas organizações estaduais e a federal, nós não estaríamos no estágio que estamos hoje, inclusive com um belo evento como esse aqui. Aliás, isso é uma característica da criminalística que talvez as pessoas não imaginam. Porque quando a pessoa fala em associação ou sindicato, as pessoas imaginam aquela coisa assim, meio de lutar por salário, lutar por condições de trabalho. Nós lutamos pela ciência, nós lutamos para ser qualificados, nós lutamos para ser respeitados. E é a adequação das leis, né? Porque a gente age junto ao executivo e junto ao legislativo. Não, nós somos a luz da justiça, né? Quer dizer, a nossa prova é fundamental, são as duas provas, não é? A prova subjetiva e objetiva. Subjetiva através de testemunho, isso está lá, é comum. E a nossa prova, a prova técnica, é insufismável, inquestionável. Esse revólver deu tiro, pode mandar esse revólver para a China, para onde for, é aquele revólver. Né? Esse foi envenenado, pode levar onde for, é envenenado. Então, a essa evolução nossa, o Brasil deve agradecer a atuação direta das entidades de classe. Agora, no início, os congressos eram voltados mais para a parte técnica. Alguém chegou uma hora, a partir de 77, cujo nosso presidente era José Cavalheiro Neto, do Instituto Nacional de Criminalística aqui de Brasília. E depois foi evoluindo e chegando. Mas através dessas entidades de classe e dessa luta é que nós fomos através. E outra coisa, o que é importante, nós não sofremos problema de continuidade. Todos os presidentes de 77 até agora, cada um fez um tiquinho. Ninguém interrompeu o processo. Houve solução de continuidade. Solução Foi de continuidade. É uma corrida de revezamento. Impressionante. Carrega o bastão. Bem mostrado. E ninguém deixou o bastão cair, rapaz. Impressionante. Quer dizer, claro, tem um história do passado, eu tenho lá em casa tudo manuscrito, tudo direitinho. Tem lá de 45, a primeira reunião foi em Rio Grande do Sul e tudo mais, inclusive o Cavalheiro participou dessa, né? Mas depois que nós organizamos, como entidade, fizemos a reforma do Estatuto em 1900, na eleição do Antenor. Antenor Pinheiro de Goiás. Antenor José de Pinheiro Santos. Nós fizemos uma reforma lá em Minas Gerais. Eu era presidente da SENG, convidei o pessoal e nós ficamos no Instituto João Pinheiro e todos os peritos de Minas lá e reformando o nosso estatuto, que aí é que nós botamos esse atual estatuto, com já algumas reformas dentro desse processo, mas é com esse estatuto que nós conseguimos, graças a Deus, a chegar nessa altura da criminalística nacional. Agora, Tininho, tu começaste como auxiliar de necrópsia, virou perito criminal, 30 anos de local de crime, deve ter muita história e muito casos para tu contar, né? Conta um pra nós. O teu primeiro local, tu lembra o teu primeiro local? Rapaz, eu vou te contar francamente, em que coisa eu não lembro não. Mas não precisa ser o primeiro. Me diz o que assim, tu acha que não esqueceu, assim. Uma vez no interior, o pai matou a esposa dentro de casa, se apresentou na delegacia com o filho, porque pegou o filho mantendo relações sexuais com a mãe. E nós fomos lá fazer o levantamento lá. Casa de incesto também é outro tabu que tem na nossa sociedade. Já, naquela época já estava conversando. Em alguns níveis sociais talvez não seja uma coisa tão... alguns locais, comunidades, talvez não seja nem tão incomum, né? Tipo, mas nos choca, né? Mas veja, eu estou falando da década de 70. E ainda hoje choca. E como é que foi os detalhes
local? O próprio assassino se apresentou na delegacia, não é? E nós fomos, porque no interior, antigamente eram poucos. Cidade? Não lembro. Era pertinho de Belo Horizonte, porque no interior antigamente era muito pouco perito. A gente que ia sempre hoje não, hoje nós temos 52 regionais. E atendia Minas Gerais, que é um país, é um país. Então, hoje você vê, no Pará também, 200 quilômetros para fazer uma perícia, não é? Quer dizer que o nosso país... Os detalhes, que foi arma branca, tiro, 3 tiros... Às vezes isso é característico também, no interior da pessoa armada. E a distância, né? Ele chegou perto, deu tiro na cabeça. Tira. Não foi a queima-roupa, mas foi a curta distância. Certo. Aí manda pra medicina legal pra coleta do projeto. E hoje, Chininho, como é que tu vê hoje? Por exemplo, eu quando eu cheguei, eu lhe via assim, essas nossas referências, e tu sempre brincando comigo, né, com aquela coisa que eu brinco contigo, da coisa da informática, eu já cheguei com a informática. E hoje, assim, da época que tu começou, assim, essa rapidez com que a perícia cresceu, como é que tu enxerga hoje isso? A tecnologia, essa evolução tão rápida, assim. E outra coisa, e não é tão rápido, e não chegamos no final, não. Não chegamos no final. Continuamos caminhando. Mais coisas nós teremos pra frente, se Deus quiser. E vamos continuar aquele negócio, né? Eleição para aqui, eleição para ali, presidentes, uns bons, outros ruins, mas que nós não podemos desistir desse Brasil nunca. Ótimo. Da minha parte, eu estou muito satisfeito de ter conversado contigo aqui, tá? Como tu me disseste para nós, disseste aqui no podcast, tem tudo isso anotado. Tem. Tá na hora de publicar isso, acho, hein? Já me cobraram. Esses registros, tem que publicar esses registros. Espero que em Goiânia a gente se encontre novamente, né, no mês de outubro. E quero te agradecer, e quem sabe lá a gente grava um pouco mais, aí tu já leva tuas anotações e a gente vai ter mais dados para conversar. Tranquilamente. Inclusive foi bom essa conversa, porque eu nunca pensei de ser assim, reconhecido, não. Eu não sei, você veio pra gente, cai no colo da gente, né? Eu nunca pensei. Mas daqui pra frente, vocês falaram no livro, eu chegando em Belo Horizonte, eu vou pegar aquilo tudo que eu tenho, manuscrito de reuniões que a gente ia, de fatos que acontecia, e vou pensar, talvez saia alguma coisa. Eu peço alguém para me ajudar, um camarada mais inteligente que eu, e a gente talvez saia um livrozinho de batizador da criminalística. Bom, excelente. Eu vou encerrar primeiro a minha admiração. Eu fico até... Sempre, às vezes, eu me emociono, assim, não sei nem porquê, eu sei que tu se emociona. Porque a gente adora isso aqui, a gente adora a perícia, adora esses nossos amigos, essa nossa amizade. Nós tivemos várias afinidades, algumas brigas, várias, mas são brigas argumentativas, respeitosas. Pra crescer. E eu me lembro, e uma coisa, nós dois somos gremistas, nosso amigo colorado, mas eu me lembro de ti e eu vou encerrar dessa forma. Sei que nada sei. Uma citação sua num congresso e que mostra que nós, perícia, nós, peritos, vão estar continuamente, temos que ser humildes em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, e por isso que nós viemos, para continuar nos aperfeiçoando, para continuar crescendo e com essa humildade de que nada sei. E a citação é de Aristóteles, né? Sim. Mas já virou do Nézio do Amaral, nosso Tininho. Para nós, para mim, é a citação do Tininho. Não, e nós temos que sempre saber que nada sabemos, porque senão nós não podemos parar de saber. Exatamente. Muito obrigado, hein? Obrigado, Tininho. Que é isso, meu Deus? Eu aqui agradeço bem-horadamente esse privilégio de estar aqui entre vocês dois. Obrigado. Ai, garoto. Muito obrigado pela referência. Vamos tomar um choque. Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI. Bem, Kleber, eu acho que quem ouviu, viu ou percebeu a emoção que foi essa última entrevista que nós fizemos aí com o Tininho, né? Até essa eu acho que tu falaste bem menos, porque eu estava bastante emocionado também naquele momento lá, né? E eu acho que nós conseguimos representar aí neste programa essas duas visões, né? A visão, como tu mesmo disseste, dos históricos e a visão mais atual, mais
do momento mais relacionado às mídias. Isso, realmente. Eu realmente fiquei muito emocionado e agora mesmo, recordando, me emociono de novo. Eu não sei, essa coisa da perícia ser uma paixão, e as pessoas que ingressarem na perícia e gostarem realmente vão ver que realmente é uma paixão. E quando a gente vê uma pessoa que nem o Tininho, que uma vida inteira e continua apaixonado, emocionado, que conta das histórias e nós às vezes até os olhos mareados, né, nos emocionamos, e também essa energia dessa turma nova de peritos que estão vindo com essa paixão pela criminalística, a paixão de mostrar para a população o que a perícia faz, os estudos que eles fazem, e coisas fantásticas no meio dessa entrevista toda, essa resolução do Tabosa e toda essa história da perícia passando pelo Tininho. Realmente em especial esse episódio foi bastante emocionante para mim, como um perito criminal apaixonado pela carreira. Bem, então antes de encerrar, vamos lembrar que continuam abertas as inscrições para o 3º Congresso Nacional Online de Perícia Criminal, que ocorrerá agora no mês de julho, uma promoção do Instituto Êxito. Para quem quiser acessar lá as inscrições, cnpc.institutoexito.net.br. C de Charlie, N de November, P de Papa, C de Charlie, cnpc.institutoexito.net.br. Lá nós temos, além de 8 palestras de acesso imediato, entre as quais a palestra do Kleber Miller sobre o caso Odilane Oglione, a mãe do menino Bernardo, suicídio ou homicídio, né, no qual ele vai apresentar todos os dados, e uma palestra minha sobre grafoscopia. Nós vamos ter, a partir de julho, mais 13 palestras dos seguintes temas: serial killers, feminicídio, balística aplicada aos locais de crime, DNA em crimes sexuais, entomologia forense, estilística forense, que é um tema que eu vou apresentar, delitos econômicos, cadeia de custódia de vestígios, vestígios biológicos, identificação veicular com o Kleber Miller, acidentes de trabalho com vítima fatal, furto de energia e lesões causadas por energia. Além disso, teremos diversos sorteios, né, Kleber? Tem várias campanhas feitas pelo Instituto Êxito, algumas obras. Eu até de uma certa forma cedi parte da cota que eu tenho como autor, né, de coautor de algumas obras. O objetivo realmente sempre é esse: divulgar ciências forenses, compartilhar esse nosso saber, porque de o que adianta o nosso saber se ele continuar encaixotado? E esse trabalho do Êxito é fantástico porque ele é uma plataforma moderna, as pessoas podem assistir às palestras dos nossos peritos de referência apresentando os grandes casos, os grandes estudos, de forma online, a pessoa acessa no horário que ela quer. Então é uma iniciativa muito bacana que eu me orgulho muito e aceito sempre que, quando convidado pelo Instituto Êxito, agradecer sempre o nosso querido Everton, o Eduardo, o coordenador, e a nossa querida Aline Bittencourt. Bem, o nosso propósito aqui é ampliar a visibilidade das ciências forenses das perícias criminais no Brasil para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e a informação. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul. Este foi o 6º episódio do ForenseCast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima! ForenseCast Season 1 by Unboxing CSI.